Bom dia! Começamos agora mais um Conexão Legal. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todas as pessoas que acessaram o nosso site, que contribuíram para o nosso site, que fizeram perguntas, que fez com que o nosso site tivesse mais de 12 mil acessos. Meu muito obrigado a todos vocês. Hoje, o nosso programa, numa série de programas, vai tratar um pouquinho sobre crise. E temos o prazer de receber o Dr. Armando Monteiro, presidente da CNI, uma das pessoas que mais entende de indústria no nosso país. Para falar um pouquinho, para discutir a respeito dessa crise que veio lá de fora e agora também assola o nosso país. Bom dia, doutor Armando. Muito bom dia, é um prazer estar aqui para essa conversa. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Doutor Armando, a sociedade brasileira vem sofrendo com uma crise que não é nossa, ou seja, não foi criada por nós, não é isso? E sim criada nos países desenvolvidos, por mais estranho que seja isso. Qual é o efeito dessa crise para a nossa indústria? Olha, efetivamente essa crise nasceu nos países centrais, né, em função de fatores que são hoje causas que são do conhecimento geral. Mas os canais de contágio da crise em relação ao Brasil e ao resto do mundo, esses canais se realizam através de duas áreas aí fundamentais. O crédito, que foi um canal de transmissão da crise, a fortíssima contração do crédito no mundo, em função dos problemas que atingiram o sistema financeiro nos países centrais, e a grande retração do comércio internacional que se seguiu à crise. Portanto, o Brasil sofre nesse momento, porque o comércio internacional está retraído fortemente e porque as linhas externas de financiamento praticamente secaram no primeiro momento. E isso produziu reflexos imediatos, particularmente na indústria. Por quê? Porque, evidentemente, grande parte do atendimento da demanda doméstica de crédito se dava através de algum funding de recursos externos que eram aportados ou diretamente nas empresas ou através do sistema financeiro doméstico. Essa crise de crédito, evidentemente, obrigou as empresas, no primeiro momento, a promoverem um ajuste muito forte nos estoques, a diminuírem o ritmo de produção e, de outra forma, os setores que dependem mais da exportação, e você já deve ter ouvido falar sempre que o Brasil é uma economia que tem um coeficiente de abertura baixo, relativamente. Mas alguns setores da indústria têm um coeficiente de abertura alto, ou seja, dependem muito do mercado externo. Sim. Exemplo, setor siderúrgico, por exemplo. Uma parte do setor de bens de capital também depende muito. Até a indústria automotiva, mais ou menos 20% da nossa produção era destinada ao mercado externo. A indústria extrativa mineral, não é, que depende fortemente. Então, esses setores foram muito fortemente atingidos, alguns com queda de venda no mercado externo de 50%. Nesse momento, o setor siderúrgico, por exemplo, tem dos 14 alto-fornos que o setor siderúrgico tem no Brasil, tem 6 alto-fornos parados no Brasil, por conta dessa forte retração que se deu alarmante nas vendas externas. Então, esses foram os canais de transmissão da crise. Com isso, a indústria brasileira teve, no último trimestre do ano passado, uma queda muito forte do seu nível de atividade. A indústria chegou a ter uma queda da ordem de 7,5%, a indústria de transformação, e a indústria, de uma maneira geral, 4,5%. Foi uma queda forte. E no primeiro trimestre de 2009, também experimentamos uma queda, embora deva se registrar que nos meses de fevereiro e março nós já estamos tendo na margem algum resultado, alguma recuperação. Sim. Mas, de qualquer forma, o impacto se deu de maneira muito forte na indústria no Brasil. O setor mais atingido foi a indústria. Essa recuperação a que o senhor se referia é um indício de que o pior da crise já passou ou ainda não?
Há um economista internacional que disse, olha, não imagine que nós estamos no começo do fim, talvez nós estejamos no término do começo. Então, é difícil prever, inclusive, porque essa crise tem aspectos que escapam um pouco ao nosso controle. Sim. O problema, por exemplo, que envolve ainda o sistema financeiro internacional, os ativos tóxicos, assim chamados, que não foram digeridos ainda. Nem se conhece completamente? Nem se conhece completamente. Então, eu não me arriscaria a dizer que a crise para, mas diria com muita segurança que essa crise, felizmente, ela alcançou o Brasil com fundamentos na sua economia muito mais sólidos. Sim. Ou seja, essa crise não produziu nenhuma crise de balanço de pagamentos. Sim. Não produziu nenhum efeito inflacionário em função da depreciação cambial. Então, dessa vez, o Brasil estava muito mais preparado e isso está se revelando claramente. O mercado doméstico é o que tem sustentado o crescimento no Brasil. O nosso consumo interno se expandiu. A renda das famílias ainda cresce apesar da crise. Por quê? Porque nessa crise nós não tivemos inflação, então Sim. não houve uma erosão Sim. do poder de compra Sim. das famílias. Pelo contrário. Então, há setores que estão muito menos atingidos no conjunto, o setor de serviços, de uma maneira geral, o comércio, alguns setores da própria indústria mais voltados para o mercado interno. Por isso é que estamos tendo já uma pequena recuperação na margem. Por outro lado, o crédito as linhas externas vêm sendo lentamente repostas, o que cria melhores condições, vamos dizer, para irrigar a economia. E devemos registrar que o governo adotou medidas que produziram resultados. Essas desonerações que foram feitas na área de veículos, na linha branca, no segmento de material de construção, isso também permitiu uma reativação desses setores. O governo tem anunciado que essa desoneração tributária cessou. O senhor acredita nisso ou acha que há algum espaço ainda para uma desoneração, não diria maior, porque a carga tributária brasileira já é enorme, né? Mas um pouco mais